Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana, mais uma vez. E a partir desse momento, juntos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso e rogar dele a bênção, a proteção e amparo a todos nós, principalmente ao nosso trabalho nesta tarde. Temos palestras e passes todos os dias. As informações estão no nosso mural e também em nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Para o atendimento fraterno, chegar sempre meia hora antes das palestras. E o passe à distância somente com o cartão ou a papeleta, tendo passado pelo plantão. Na área social, a casa atende a 85 famílias cadastradas, todo segundo sábado de cada mês. E assim nós agradecemos àqueles que contribuem e a todos, pela participação com as nossas famílias. Temos também o trabalho com moradores de rua, distribuição de lanches, todos os sábados a partir das 16h30. Também um convite da casa para conhecer o livro Mirabelle, volumes 1 e 2, editado pela Casa do Caminho, ou seja, editora Gueve. Esse livro, o livro Mirabelle, pode ser adquirido em nossa casa, aqui diretamente, ou pelo site. Qualquer dúvida, nós temos procure um dos trabalhadores e também o site, como eu já citei, www.casadocaminhosantana.com.br. E o pedido para continuar com as doações para as nossas cestas básicas. Lembrando sempre que são alimentos não perecíveis, principalmente óleos, açúcares, biscoitos, sal, molhos, farinhas e os demais itens não perecíveis. Assim, Deus agradece a todos mais uma vez e agradecemos a vocês pela presença e vamos partir para o nosso preparo. O preparo é aquele recolhimento em breves minutos para nós seguirmos adiante. Ante as adversidades, sempre a prece é a melhor ligação para com Deus, para nos dar o equilíbrio e a sustentação para as nossas tarefas diárias. Assim, juntos, pensamentos unidos, centrados em Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ele rogamos mais uma vez, amparar-nos, fortalecer-nos de boa vontade, de energias, para continuarmos o nosso trabalho conforme nos propomos aqui na matéria. Que a luz do Cristo ilumine os nossos corações, as nossas mentes, que seu amor faça em nós o trabalho diário de eliminar a cada dia o nosso egoísmo e projetar-nos em altruísmo e em solidariedade. Que os bons espíritos possam assistir-nos nessa tarde e que irmãos nossos que aqui vêm nesta tarde recebam aquilo que vieram buscar de conformidade com o que pediram. Que a bênção do Pai Maior e a sua proteção se estenda a todos os participantes, encarnados e desencarnados, e muitos outros irmãos que pelo pensamento pedimos. Paz a todos, que assim seja. Assim vamos convidar o nosso irmão Sérgio para a palestra da tarde. O tema é O Despertar da Consciência. Texto do livro Um Modo de Entender, Uma Forma de Viver. Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Paz a todos. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. É com satisfação que mais uma vez estamos aqui reunidos nesta casa, em nome de Jesus, onde ele mesmo disse, onde um ou mais estivesse, lá eu estaria. Contando com essa presença, com essa luz divina, viemos buscar aqui essa luz que necessitamos para que possamos fortalecer o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Pois o tema de hoje é exatamente isso, o despertar da nossa alma, o despertar do nosso espírito, para que a gente possa receber, como o Rudai falou, aquilo que nós viemos buscar. Se nós viemos buscar alguma coisa, é porque nós estamos precisando de alguma coisa, nós estamos querendo alguma coisa. Nós estamos sempre
querendo alguma coisa, sempre precisando de alguma coisa. Pois todos nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Enquanto ainda o ser humano não chegar à sua evolução, o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua fraternidade, nós ainda continuamos ainda nesse mundo de sofrimentos ainda. Então caberá a nós, através dos estudos, né, que a doutrina espírita ela oferece para todos nós, que é vasta, são livros milhares e milhões, né, a literatura espírita trazendo, às vezes até o conforto daquilo que nós mesmos precisamos, porque às vezes até na própria literatura está aquilo que nós precisamos. Lendo apenas uma simples frase de algum livro que a gente fala, abrir, é aqui que está aquilo que eu preciso. Nós temos também a codificação mais antiga que nós temos nos tempos, né? Temos a Bíblia. Se todos nós conhecemos a palavra, né, escrita através de tempos e do conhecimento passado de geração em geração. Então, quando a gente fala das Escrituras, nós podemos dar entrada ao nosso trabalho, que é o despertar da consciência. Então, o texto, né, ou então a nossa palestrinha, ela começa com a seguinte frase: ó tu que dormes, desperta e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vocês podem ver, como eu disse para vocês, que a Bíblia já é o código mais antigo que nós temos de moral, educação, felicidade, alegria. E nós temos essa capacidade de absorver essa energia toda que ela transmite para nós. Mas será que nós fazemos isso? Será que nós, ao abrirmos um texto da Bíblia, a gente assimila realmente aquilo que está escrito, aquilo que ele vem trazer para nós? Assim como esse texto, então essa pequena frase que foi dita para nós aqui nesse exato momento: ó tu que dormes, desperta e levanta-te dentre os mortos. Todos entenderam o significado dessa frase? Todos aqui entenderam o significado dessa frase? Todos podem me dizer o que entendem? Às vezes muitas pessoas podem dizer, entendi, compreendi alguma coisa. Se eu for ler ao pé da letra, pode ser que sim. Mas às vezes, dentro de uma pequena frase, ou dentro daquilo que Jesus ele mesmo falava, existe um universo de interpretações. Como todos nós sabemos, ele falava através de parábolas, né? E em alguns entendiam, em outros não tinham essa capacidade de entender. Quando ele fala, tu que dormes, todos nós dormimos praticamente. Há 2000 anos, desde quando foram trazidas todas essas palavras, esses ensinamentos, nós ainda estamos dormindo. Nós ainda não acordamos ainda. Praticamente nós estamos ainda em estado de latência, nós estamos ainda acordados ainda. Certo? Então a gente pode entender dessa forma. Se a felicidade realmente ela pertence a esse mundo, por que nós ainda não a conquistamos? Por que ela não está conosco ainda? Nós ainda não a temos dentro dos nossos corações, das nossas mentes. Nós não podemos transmitir essa felicidade para aqueles que convivem conosco. Por que nós não conseguimos passar alegria, não conseguimos receber alegria? Eu falo, poxa vida, se eu passo eu não recebo. Como é que fica isso? Por que acontece isso? Por que nós sofremos? Entre aspas, por que nós sofremos? Né? Encontramos em muitas passagens do Novo Testamento as expressões desperta. O que nós fazemos toda noite, principalmente quando nós estamos cansados? Nós vamos descansar, nós vamos dormir, nós vamos deitar e só acordar no dia seguinte. Quando muito, aqueles que conseguem deitar na cama e dormir, porque hoje praticamente as pessoas não estão conseguindo nem dormir mais, né? Agora nós temos aí o advento aí das redes sociais, que muita gente até passa a noite em redes sociais, estragando aquilo que de mais sagrado a gente tem, que é o nosso descanso físico e mental, que é o que mais a gente precisa. Mais um motivo para a gente ter estresse, mais um motivo para a gente ter depressão. Não descansou, a mente não descansou. Então nós necessitamos de no mínimo 8 horas, como todos os médicos e psiquiatras dizem, de sonos diário. Então às vezes nós dormimos 5 horas, 3 horas, 2 horas, quando muito aqueles que deitam e dormem, ou então estão à base de calmantes, ou então psicotrópicos para poder dormir alguma coisa. Nós estamos cavando o mundo ideal para nós? Nós estamos construindo o mundo ideal para nós? Eu acho que não, né, pessoal? Nós temos que botar a mão na nossa consciência, no nosso pensamento, e saber que nós estamos praticamente indo contra aquilo que nos foi ensinado. Se eu pego a Bíblia, se eu leio um texto, ou leio aleatoriamente aquilo, qualquer coisa que eu queira abrir a Bíblia, tem pessoas que têm o costume de ler sistematicamente, ler pausadamente e tentar entender. Agora tem outras pessoas que não. Se a gente pega e entende o texto, a gente entende a frase, desperta e levanta-te. Quando essa palavra ela vem com toda essa força para nós, desperta e levanta-te, isso daí vem
das nossas origens, daquilo que nós temos de mais primordial no nosso ser, que é a nossa evolução. Então esse texto aqui, ele praticamente ele trata disso, daquilo que nós temos que despertar e começar a entender a nossa evolução, de onde que nós viemos, por que nós estamos aqui. Então encontramos em muitas passagens do Novo Testamento a expressão desperta, acordar. Então quando deitamos em nossa cama, passamos a noite descansando, nossos pensamentos, nossos sonhos vêm através daquilo. Às vezes, muitos dizem que são aquilo que nós passamos no dia seguinte, e às vezes eles vêm com os nossos pensamentos através dos sonhos, né? Ou sei lá o que for, como a gente pode interpretar isso. Despertamos no dia seguinte mais calmos, mais tranquilos, outra pessoa. Deitamos de um jeito, vamos dormir de uma forma, no dia seguinte nós levantamos e despertamos de outra forma. Que a gente às vezes fala, né? Você está nervoso, vai descansar. Você está estressado, vai dar uma dormidinha, descansa um pouco. Então a pessoa ela acorda de outra forma. Aqui é da mesma forma. Então nós dormimos durante muito tempo e estamos ainda praticamente dormindo ainda, para que a gente possa acordar para a realidade daquilo que nós estamos vivenciando, daquilo que nós pretendemos construir nas nossas vidas. Levantar, acordar, todos se referindo à questão do adormecimento, características dos seres humanos. Se nós não queremos acordar, se nós queremos viver realmente aquilo que nós estamos querendo buscar, nós temos que acordar para aquilo que nós queremos realmente praticar no nosso dia a dia. O processo da evolução se faz de inconsciência para consciência, ou seja, daquilo que nós não conhecíamos para aquilo que nós vamos conhecer. Do estar para o ser. Eu estava assim, eu estou assim, agora eu sou isso. Eu realmente absorvi aquilo que me é necessário, então realmente eu posso dizer eu sou. Da razão para a intuição. A razão é o ato de você raciocinar, de você pensar. A intuição é o ato de você ver, de você conseguir realmente entender as coisas. Do transitório para o permanente. Então, tudo aquilo que é transitório, a própria palavra diz, ela já se esclarece. Para o permanente. Então, a gente busca isso, essa felicidade, esse conhecimento, esse entendimento das coisas que acontecem com relação a nós, tentando compreender o ser humano, que é um ser completamente difícil. Nós mesmos, às vezes, falamos assim, poxa vida, fulano de tal é complicado. Fulana de tal é complicada, eu não entendo essa pessoa, eu não consigo compreender a situação dessa pessoa. Por que essa pessoa é assim? Mas nós já paramos para pensar da seguinte forma, e nós? Já chegamos a fazer uma autoavaliação? Será que ela é complicada ou será que eu sou complicado? A pessoa não me entende. Será que eu não entendo a pessoa ou será que a pessoa não me entende? Será que realmente aquilo que a pessoa está passando é o momento dela estar passando por isso? O que está acontecendo? Então a gente tem que botar a mão na consciência e ter os dois pesos e as duas medidas, as ponderações para as coisas que acontecem na nossa vida. Mas nós não. No estado em que nós nos encontramos hoje, tudo é estresse. Uma coisa, qualquer coisa que você fala com uma pessoa, você já retruca automaticamente, bombardeando essa pessoa como se fosse uma Segunda Guerra Mundial, ou então nós já estamos começando a Terceira Guerra Mundial dentro de nós mesmos para começar a estipular essas coisas para as pessoas. Tá? E não é assim, pessoal. A gente fala assim, vamos botar a mão na cabeça, para um minutinho, pensa. É fácil? Não é fácil. Não é fácil a gente parar um minutinho, botar a mão na consciência, contar até 10, beber um copo de água gelada antes de qualquer situação. A gente fala, poxa vida, falar é fácil, quero ver você viver essa situação. Nós estamos aqui para isso. Estamos dormindo, como diz o texto, e ainda não acordamos ainda para a realidade. Então nós precisamos acordar para a realidade e vivenciar esse acordar no nosso dia a dia. Colocar esse acordar na prática no nosso dia a dia em benefício daqueles que realmente precisam de nós. Como a gente sempre diz aqui, existem várias pessoas que estão ao nosso redor, estão gritando por socorro, pedindo ajuda e realmente às vezes nem está ouvindo essas pessoas. Existem milhares de pessoas nessa situação. E a gente acha que nós estamos bem, achamos que os outros estão bem, e nós estamos estando bem, outras pessoas também estão bem. Mas não é assim. A gente sabe que a realidade do mundo não é dessa forma. Nós estamos vendo praticamente o que está acontecendo com o nosso país hoje, nós estamos vendo praticamente o que está acontecendo aqui no nosso vizinho, a Venezuela, que isso daí vai refletir no nosso país, vai refletir no mundo, vai refletir em todas as formas. O que a gente pode fazer? Pensar, parar,
Então a gente tem dentro de nós, da nossa consciência e dentro da nossa intuição, aquilo que a gente pode dizer que é o mais evoluído que nós temos dentro de nós. Nós podemos simplesmente parar, fazer uma oração em benefício daqueles que realmente necessitam do auxílio para esses momentos. Então, quando a gente fala assim, a nossa mente ela tem um grande poder de atuação, então, quando eu penso, eu estou realmente agindo sobre aquele objeto, eu estou agindo sobre alguma coisa. Nós estamos emanando energia da nossa mente para que as coisas possam acontecer. Então, se eu não posso fazer nada, se eu não posso pessoalmente estar, eu posso mentalizar. E às vezes nem isso a gente faz. Nenhuma oração a gente tem a capacidade de fazer, principalmente para aqueles que precisam de nós. Então, como na literatura espírita ela fala, a mentalização é a prospecção do nosso pensamento, é a fluidificação, é o movimento que nós fazemos magneticamente do nosso pensamento para aquelas pessoas ou então para aquelas coisas que possam ser realizadas. Então, quando nós fazemos e paramos, nos conscientizamos da situação, fazemos uma oração, já é um grande negócio. Não adianta eu criticar, não adianta eu meter o pau, não adianta eu falando assim, destrói, mata, enforca, fulano de tal deveria estar preso, fulano de tal deveria ter a cabeça cortada. O que é isso? Né? Que situação que é essa? Isso é evolução? Isso não é evolução. Eu estou querendo desejar para uma pessoa. Se Deus, em sua infinita bondade, Ele permite que nós venhamos tantas vezes quantas foram necessárias aqui no planeta Terra, a gente possa reencarnar. Por quê? Se Ele permite, se Ele está permitindo isso, porque eu tenho que pensar em destruir. Será que eu me ponho no lugar de alguma entidade de destruição? Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes, quando a gente vê esses noticiários que tem por aí afora, que isso daí é involutivo, em vez de evoluir, a gente involui, a gente retrógrada. Então, os ânimos da gente se exaltam. Então, praticamente, a gente quer que a pessoa seja praticamente destruída. Se a gente puder pegar essas pessoas, principalmente colocar no foguete e mandar para Marte, que seriam os primeiros habitantes de Marte, a gente faria isso. Então, a gente tem que parar um pouquinho e pensar nas situações, nas pessoas que estão convivendo com nós, os momentos que nós estamos passando. Quem sabe esses momentos não é para a gente aprender alguma coisa, não é alguma mensagem que está sendo passada para nós e nós não estamos entendendo. Nós somos assim, daquela forma, nós temos que tomar um tapa na orelha, tapa na cara, acorda, desperta, acorda, mas a gente está sempre dormindo, sempre se fazendo de mané, sempre, bem no pé da letra. A gente nunca acorda, a gente nunca aprende. A gente pode aprender assim, agora, estou aqui bonitinho, prestando atenção, saiu da porta para fora, já sou outra pessoa. Volta tudo normal, retroagimos, tá? Não lemos mais nada, não fazemos mais nada, é muito bonita a casa espírita, é maravilhosa, ela transmite luz, eu estou lá, o pessoal pensa, é como um pensamento, como um acordo, todos nós somos só esse momento. Nós temos que ser da porta para fora, continuar sendo da porta para fora. Então nós temos essa necessidade, razão e intuição. Então, do transitório para o permanente. Lá fora é o permanente. E aquilo que a gente aprende aqui, lá fora a gente possa pôr o permanente, possa pôr em prática aquilo que a gente aprende aqui dentro dessa casa. Continuar lendo, continuar estudando, que a literatura é vasta, é gigantesca. Tem livros aí até dizer chega. Tem os cursos que a gente pode praticar os cursos. Se eu tenho alguma dúvida do que está acontecendo, se eu estou começando a ver coisas, estou começando a não entender as coisas, tem os cursos aqui que a pessoa esclarece. Tem várias casas espíritas que trazem essa noção para as pessoas, tudo aquilo que nós precisamos. A casa está aqui para isso, para ajudar as pessoas, auxiliarem as pessoas. Se você não frequenta, você pode conversar com o teu padre, lá com o teu pastor, com o teu rabino, com o teu sheik, quem for da tua religião, se não for espírita. O espiritismo ele não proíbe você de frequentar religião nenhuma. O espiritismo ele é razão, ele é entendimento, ele é conhecimento, ele é ciência, ele é tudo. O espiritismo é luz. Tá? E ele não proíbe você de frequentar nenhuma religião. Tá? Se eu sou católico, eu posso frequentar. Ele vai sim me trazer esclarecimento, ele vai me trazer mais luz para aquilo que eu já tinha dúvida. Ele vai me esclarecer mais ainda. Então é isso. Botar a mão na consciência, pensar. Vamos evoluir. Então nós estamos aqui para isso. No planeta Terra, nós estamos aqui. Eu, Sérgio, nesse momento, estou aqui encarnado porque eu pedi. Posso estar mais uma vez aqui? Me dá mais uma chance. Assim como todos vocês, nós estamos aqui para isso. Vocês pediram para estar aqui. Eu acho que dificilmente alguns foram compulsórios aqui. Muito difícil. Tá? Então nós pedimos para estarmos aqui. Se nós pedimos para estar aqui, então vamos cumprir com a nossa missão.
É difícil? É fácil? É difícil, não é fácil. Se fosse assim, se fosse tão fácil, o próprio Filho de Deus não teria sido crucificado, né? Não teria passado por tudo que ele passou, por todo aquele tormento que ele passou. Se ele passou por tudo aquilo, imagine nós, né, com todas essas grandiosidades que nós temos hoje, facilidades que nós temos hoje, e a gente acha que tudo é difícil. Nós estamos sempre doentes, sempre estressados, sempre achando que tudo é de uma forma, de outra. Poderia ser melhor? Se poderia ser melhor, vamos trabalhar para que seja melhor. Nós estamos aqui para isso. Trabalhar para que as coisas possam melhorar, né? Não ficar só vendo coisas destruidoras, destrutivas, notícias que deixam a gente para baixo. Tem tanta coisa boa acontecendo nesse mundo aí. Por que isso aí não é transmitido? Né? Principalmente a gente poderia falar para os comunicadores. Por que as coisas boas não são trazidas para nós? Só desgraça. Né? Se elas estão vindo para dentro da casa da gente, é porque nós estamos permitindo e porque nós estamos aceitando isso. Tá? Então vamos começar a mudar os nossos pensamentos, que as coisas, a esfera, o clima dentro da nossa casa, ele começa a modificar. Esse pensamento filosófico, né, como Leon Denis ele afirma aqui, ele afirmou que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal e desperta no nominal, sublima-se no angelical. Então todos nós temos essa capacidade. Nós viemos desde lá do átomo, até agora nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo cada vez mais. Esses minutos que nós estamos aqui vivenciando, que nós estamos convivendo com vocês, eu com vocês, é para estar acontecendo. É para mim estar vendo vocês, é para vocês estarem me vendo. Né? Então tudo isso daí está sendo escrito nas páginas do tempo. Se um dia isso for transmitido de novo para nós, nós vamos estar vendo lá, eu passei por isso. Né? Futuramente, eu fiz isso, eu estava lá, eu ouvi aquilo, eu pensei isso na hora. Né? Eu estava lá na hora porque eu precisava receber os fluidos dos irmãos espirituais que estão aqui nesse momento derramando sobre vocês todos os eflúvios que vocês necessitam. Mesmo vocês não estando vendo isso daí, eles estão aqui trabalhando. Estão derramando sobre todos vocês as necessidades, cumprindo com aquilo que vocês precisam. E a gente sempre reclamando e sempre ingrato na nossa vida. Mas faz parte da gente, né, pessoal? Isso é comum entre nós. Não vamos fazer um meia-culpa nessa hora, dizendo, eu não mereço, eu não sei o que lá. Não é assim. A gente sabe que o ser humano ele é difícil. Então nós estamos aqui para compreender, para entender. Então nós assim, viemos do mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal e vamos evoluindo com o tempo. E o nosso destino, o nosso objetivo é cada vez mais evoluir, cada vez mais entender a situação. Se nesse momento eu estou aqui, é porque eu passei por alguma situação e que me permitiu estar aqui nesse momento. E vocês estarem sentados aí. Um dia, quem sabe, daqui uns dias vocês estão aqui também no mesmo lugar que eu, falando, dando suas opiniões, dando seus objetivos, ensinando aquilo que a doutrina traz, ensinando aquilo que realmente o plano espiritual lhe traz para nós, intui nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente possa estar falando para vocês aquilo que há de melhor, aquilo que há de bom, trazendo esperança para todos aqueles que sofrem, né? Porque o próprio Jesus ele veio aqui para isso, trazer esperança para aqueles que sofrem, e nós ainda não entendemos isso. Meu Deus, poxa, se fosse de outra forma, meu Deus, por que tinha que acontecer isso? Ele sabe muito bem por que tinha que acontecer. Nós é que não sabemos o porquê tinha que acontecer. Tá? Se tinha que acontecer, é porque tinha que acontecer. E a gente pode evitar muita coisa na nossa vida, se a gente for pensar, né? Porque às vezes tem coisas que nós atraímos até para nós mesmos. Tem coisas que nós atraímos para nós, coisas que poderiam ser evitadas e nós atraímos. Mas esse não é o caso hoje, não é o assunto do dia. Então, o assunto é a nossa evolução. Isso é deixar de lado certas coisas que a gente realmente acha que nos perturba e a gente nos melhorar cada vez mais. É superar todas essas situações. É a gente entender o porquê que a gente está aqui. E a gente está aqui para isso, para crescer cada vez mais espiritualmente, moralmente, materialmente, de qual forma que for. Nós estamos aqui e já estamos realmente, né, se nós formos pensar nos primórdios de anos atrás, né, de coisas que aconteciam há 1700, 1800, veja como que mudou o ser humano. Já pensou na época da descoberta do nossa terra, do nosso Brasil, Pero Vaz e Caminha mandasse a carta lá para o rei, lá através do celular, mandasse, passasse um WhatsApp? Imagina só, que beleza, hein? Que coisa linda que ia ser. Imagine hoje, como é que nós não estaríamos hoje, né? Estaríamos teletransportando, estaríamos em outra situação.
E a gente pensa dessa forma e a gente quer que isso aconteça. Se a gente quer que isso aconteça, nós estamos materializando praticamente aquilo que a gente quer que aconteça. Né? Quem jamais ia dizer que naquela 1700, hoje existiria o celular, o aparelho celular, existiriam as redes sociais, que você pode xingar a rainha da Inglaterra, né? Que você pode xingar quem for, meter o pau no Trump, né? Descer o pau no porrete do presidente. Quem diria isso? Né? Que há uns tempos atrás você podia fazer isso. Se fizesse isso, era enforcado, né? Te cortava uma cabeça, perdia algum membro, alguma coisa. Né? A família inteira era dizimada. E hoje você pode fazer isso. É a liberdade que nós temos de pensar. É a liberdade que nós temos de nos expressarmos para coisas que acontecem ao nosso redor. Então, quando a gente fala, quando a gente quer que aconteça, as coisas vão começando a acontecer, vão mudar. Daqui uns anos nós vamos estar teletransportando. Daqui uns anos não vai estar mais uma pessoa aqui na frente falando com você, vai estar aqui uma holografia falando com vocês. O assunto já vai ser posto e a holografia vai estar aqui, falando com vocês. E às vezes vocês não precisam nem vir, vocês vão estar em casa assistindo. Né? Como hoje já tem condições de fazer uma coisa dessa. Né? Então, é essa a nossa evolução. E nós teremos a evoluir para cada vez mais. Esse pensamento filosófico relacionado com a evolução, eternidade. Então, nós caminhamos para isso, para uma eternidade. Nós somos espíritos eternos. Nós somos almas permanentes. Então, nós estamos caminhando, engatinhando para as coisas bem devagarinho, e depende de nós para que isso aconteça. Nós podemos dar um salto maior, ou nós podemos cada vez mais continuar adormecidos, não acordarmos, e essa iluminação que Cristo ofereceu para nós, a gente não aceitar. Quando a gente vê muitos casos de obsessão, né, por que acontece a obsessão? Por que acontece esses irmãozinhos que estão desencarnados e que ainda continuam aqui obsediando as pessoas? Por quê? São pessoas que desencarnaram com raiva, com ódio, com rancor, com alguma coisa que magoaram demais. Então a gente tem que pensar dessa forma, por que isso acontece? Modificar essas coisas. São pessoas que necessitam de ajuda também, assim como nós aqui estamos. Às vezes nós mesmos é que abrimos as portas para que essas coisas aconteçam. Nos protegermos sempre através da oração, da mentalização, do pensamento, da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, evoluímos para a eternidade. É de fundamental importância para a compreensão do nosso progresso espiritual. Fundamental importância, tá, pessoal? Então, não descarte essa palavra. Fundamental para o progresso do nosso desenvolvimento espiritual. As admoestações, né, ou como é que eu vou dizer? Admoestações, informações, conselhos, né, de Jesus aos que não ouviam nem enxergavam, para que não tivessem olhos para ouvir, nem ouvidos para ouvir, nada mais eram do que mensagens do que despertar para a vida maior. Então, como nós dissemos no começo da nossa palestrinha, no nosso texto aqui, ele falava e muita gente não entendia. Se hoje ainda nós temos ainda textos, ainda palavras escritas dentro da própria Bíblia, que já foram traduzidas, que já foram faladas, já foram decifradas de tantas formas, às vezes a gente abre, né, às vezes da forma mais fácil do mundo, pessoas que descrevem a Bíblia, traduzem a Bíblia para nós com palavras mais fáceis, a gente abre e a gente não absorve essas palavras. Imagine na época que Jesus falava para todas as pessoas que estavam junto com ele, como que era a situação. Então a gente sabe que a forma era bem tosca, né? A compreensão era bem humilde naquela época. Então nós temos pessoas evoluídas, nós temos almas evoluídas, nós temos espíritos que já vivenciaram tempos maiores, viveram muito tempo. Então a gente vê às vezes pessoas que entendem com grande facilidade as coisas. Falando assim, poxa vida, por que ele entende e eu não entendo? Umas simples palavras que pode se dizer alguma coisa, grandiosidade, por que às vezes as pessoas não conseguem entender isso? Será que a pessoa é mais entendida do que eu? E a gente vê às vezes crianças aí que estão aí, aprende coisas com facilidade, crianças que tocam violino, tocam piano com facilidade, entende línguas hoje com uma facilidade. Então o que é isso aí? Isso aí se chama evolução. São espíritos que já estão evoluídos, estão mais para frente do que nós. E nós tendemos a chegar a isso também. Nós estamos passando por esse momento, daqui a alguns dias nós seremos outros. A nossa alma, o nosso espírito, ele absorve tudo isso, todos os ensinamentos, tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia não é descartado. Tudo aquilo que nós passamos no nosso dia, nada é descartado. Tudo é absorvido por nós, pela nossa consciência, pelo nosso pensamento. E isso tudo será passado
futuramente para aqueles que realmente nós poderemos passar. Nós somos praticamente, como se dizer, professores futuros ou futuros professores. Então, as advertências, né, que Jesus dava aos que ouviam nem enxergavam, para que tivessem olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir, nada mais é do que mensagens para o despertar para o mundo maior. Então, essas mensagens já foram passadas para nós estamos diariamente com isso. Vamos entender dessa forma, que é para o nosso despertar, no nosso mundo maior. Quando Paulo disse em Efésios, ó tu que dormes, desperta, não conclamava as criaturas somente ao erguimento do corpo físico, mas também a vida, ou então a visão interior de todas as almas imortais. Tá? Ao da visão interior de todas as almas imortais. Vejam bem. Com vistas à expansão da consciência de cada uma delas. Almas imortais, todos nós somos almas imortais. Então, o conhecimento, o entendimento, abrir os olhos, acordar para as coisas que acontecem no nosso dia, entender. Não podemos exigir de todos que todos tenham a mesma visão, olha, que todos tenham a mesma audição, porque entendemos a diversidade da compreensão humana. Então nós não podemos entender, né, não podemos exigir que as pessoas tenham a mesma compreensão que nós. Não podemos exigir. Porque às vezes a gente fala, poxa vida, eu aprendi tal coisa com tal facilidade, por que essa pessoa não entende? Eu assimilo as coisas com tal facilidade, por que o outro não consegue entender? Né? Eu absorvo essa energia com tal facilidade, por que o outro não consegue? Nós vemos aí famílias aí com tantos problemas, filhos ou filhas, ou mães ou pais. Eu sou de uma forma, pais maravilhosos, mães maravilhosas, filhos maravilhosos, pais perversos, mães perversas, filhos perversos. Por que isso acontece? Né? Evolução, pessoal. Então, nós não podemos exigir que essas pessoas elas entendam da mesma forma que nós entendemos. Nós podemos sermos um pouquinho mais evoluídos. Não que isso nos descaracterize, não que isso nos afaste. Se nós temos essa capacidade de entender com mais facilidade, então vamos passar esses entendimentos para essas pessoas que têm essa dificuldade. Nós somos transmissores, nós somos professores, nós somos multiplicadores daquilo que nós estamos aqui para isso. Se nós entendemos com facilidade, eu falo para você, olha, é isso, tal, entendeu? Não consegui entender. Amanhã é isso, tal, entendeu? Não consegui entender. Amanhã, uma hora vai chegar, fala assim, compreendi. A luz, ela realmente bateu na minha consciência, a luz, ela bateu em mim, eu consegui entender. Graças a você, graças a fulano de tal, eu entendi, eu compreendi. Isso vai ser de uma gratidão, vai ser de luz. Isso é crescimento para nós e para aquela pessoa a qual nós ajudamos. Somos almas com traços e caráteres ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinadas a uma lucidez interior cada vez maior, rumo a mundos superiores espalhados pelo universo. Não nos esqueçamos de que no homem se encontra o microcosmos, que em síntese é o retrato do macrocosmo. Tudo está em tudo e todas as partes unidas fazem um todo. Complicado, né, pessoal? Complicado esse trechinho, né? Somos almas com traços e caracteres ainda diminutos em relação à autoconsciência, porém destinadas a uma lucidez interior, cada vez maior rumo aos mundos superiores, espalhados pelo universo. Então, quer dizer, estamos a caminho de alguma coisa. Dentro de nós existe um microcosmo, e nós vivemos o macrocosmo. Vivenciamos o macrocosmos. Então, o que a gente fala, quando existe dentro de nós moléculas, células, bactérias, tudo que vive dentro de nós, além da nossa consciência, além de outras coisas que se passam dentro de nós somos realmente um mundo, um planeta. Existe uma vida gigantesca dentro do nosso corpo físico. E nós estamos contidos dentro desse macrocosmo de tudo que isso faz parte de nós. Tá? E a nossa evolução está a caminho de coisas ainda maiores ainda que o universo nos promete. Então, não nos prendamos única e exclusivamente a isto daqui que nós estamos, e sim a nossa evolução, ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento espiritual.
Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Quer dizer que não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para acordar e aprimorar as coisas de dentro. Então, acordar para as coisas que realmente existem. Acordar para que a gente possa entender, para que a gente possa realmente pôr à prática tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Modificar a nós mesmos, nosso pensamento, os nossos atos, nossas atitudes, para com nós mesmos, para com o outrem, para todos aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que convivem com a gente. Porque se nós não mudarmos a nós mesmos, quem que vai nos mudar? Se nós não compreendemos, se nós não assimilarmos, quem que vai fazer com que a gente possa assimilar? A não ser nós, que nós temos a nossa própria razão, a nossa própria consciência. Então depende de nós, toda essa evolução, todo esse conhecimento. E está dentro de nós, né, é inerente a essa evolução. Saiamos, portanto, do estado de dormência, inconsciência e imobilidade espiritual, em que transitamos e despertemos nossos potenciais internos. Quando despertamos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós, e então perceberemos que não eram propriamente nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de vê-los. Beleza, pessoal? Deu para entender? Legal esse pedaço aqui, né? Quando despertarmos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós. E então perceberemos que não eram propriamente nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de vê-los, a forma de ver o mundo, como nós vemos o mundo. Se nós vemos flores, se nós plantamos flores, nós colheremos flores. Se nós semearmos estrelas, nós vamos colhermos estrelas. Se nós plantarmos tempestades, ventos, nós vamos colher todos esses ventos. Obrigado, Sérgio. E assim nós abrimos o espaço em torno de 10 minutos para perguntas, colocações. Para vocês, né? Estejam à vontade. Enquanto vocês pensam, deixa eu só fazer uma observação. Na literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz, percebemos que ele realmente fala que o espírito encarnado, ou seja, nós encarnados, é como se estivéssemos dormindo realmente, né? Um estágio, para nós, aparentemente nós estamos acordados, despertos, né? Totalmente conscientes deste mundo. Sim, estamos. Mas para o espírito livre da matéria, nós estamos dormindo. Aquele que emerge na matéria está dormindo, né? Apesar de, né, estarmos aqui completamente conscientes do que está à nossa volta, né? Exato. Vocês veem que existe uma dualidade, né? Então fala que quando nós estamos aqui, nosso espírito, né, permanece, né? Então nós estamos praticamente vivenciando como se fosse um sonho, tá? Então realmente esse sonho então é para a gente aprender, né? Mais uma vez, para que a gente possa evoluir exatamente espiritualmente, né? Alguma colocação? Ou o material foi muito bem colocado, né? Ou o material foi muito bem colocado, ou todos entenderam, né? Nenhuma colocação, pessoal? Rita? Nada? Washington. Colocação? Um dedinho de prosa, né? É só que a mensagem nos chama atenção, né? Temos que entender, chamar de atenção que essa mensagem traz para nós, né? E nós não podemos ficar perdendo tempo. E nós temos que trabalhar as nossas mudanças agora. Que nós temos que acordar, porque as mudanças estão chegando. Chegando o tempo de tudo ser esclarecido, tudo ser passado a limpo. E nós temos que trabalhar e possamos entender isso. Como diz a própria mensagem, acordem que estão dormindo. Que as informações estão aí, a história está aí, os fatos, a vida está em constante mudança e nós estamos dormindo, estamos perdendo. Depois, não vamos reclamar. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Então, arregaçar as mangas e acordar e trabalhar. Exatamente. Para a gente poder viver. Exatamente. E nunca é tarde para nada. Não, nunca é tarde. Nós, como diz, onde foi como é que é o nome daquele palestrante que nós... Haroldo Dutra Dias, ele disse que nós somos os trabalhadores da última hora. Sim. Quer dizer, nós começamos lá atrás, quando nós não sabíamos nada, e hoje nós sabemos um pouquinho, e nós temos que trabalhar, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque se nós demorar mais um pouco, vai ficar mais difícil, né? E nós vamos ter que fazer.
vamos adiar o que tem que ser feito, vamos fazer. Né? Tomar a responsabilidade para nós e tocarmos aí as mudanças que nós temos que fazer. É isso aí. Só esse comentário só. Beleza. Obrigado. Alguma colocação, alguma pergunta? Então, obrigado, Sérgio. Não é que eles não entenderam, entenderam. É que estão em reflexão, né? Tá certo. Isso é normal. Né? Pessoal, agradeço pela atenção. Obrigado. A questão é que, como foi colocado nessa síntese da evolução que Leon Denis passou, né? A alma dorme na pedra, ela sonha no vegetal, né? Depois ela agita no animal e acorda no homem, né? O Leon Denis é um dos escritores aí da doutrina espírita que deu continuidade ao trabalho de Kardec, né? Então, a Evolução Anímica é um livro que ele tem, e esse livro, quem quiser ler para entender a evolução, né, da alma, do espírito humano, apesar das obras espíritas, principalmente o Livro dos Espíritos, nos trazer essas informações, mas é uma obra coadjuvante muito importante, né? Então, a nossa evolução é essa, nós saímos lá de mundos inferiores, estamos no mundo mediano, apropriado ao grau de conhecimento nosso como espíritos, mas, como foi bem citado, atingiremos mundos superiores, onde o espírito livre da matéria, né, tendo passado pelo estágio de purificação, livre da matéria, a sua consciência é tamanha que ele está totalmente desperto para as verdades e realidades de Deus, né, as realidades espirituais, né. Muito bem, assim colocado, nós vamos dar continuidade, passar as nossas vibrações e depois aos passos, né. Apaga a luz para nós. Apenas um costume, né, apagar as luzes, porque a nossa atenção é que manda. Então, o foco nosso é interno, é introspectivo, né? Fechamos os olhos por alguns instantes. Vamos fazer uma respiração calma, tranquila, porém profunda, enchendo bem os pulmões de ar por alguns instantes. Sabemos que a verdade vem aos poucos. O véu é levantado na proporção que vamos conhecendo. A sabedoria divina permite que assim seja, para que nós não nos espantemos. Porque muita luz também nos ofuscaria. E assim, tranquilos e serenos, confiantes no Divino Amigo Jesus, abramos nossos corações em sinceras vibrações de paz, amor e reconforto, em favor de nossos irmãos mais carentes e mais necessitados. Vibremos pela paz no mundo, pela paz no Brasil, vibremos pelos desesperados e suicidas, vibremos resignação, paciência, esperança a esses irmãos. Vibremos também intensamente união, compreensão e solidariedade entre todas as religiões, para que o Cristo, ou a verdade maior, a verdade espiritual, faça parte de todas elas. Vibremos intensamente aos nossos irmãos que estão reencarnando com tarefas, com missões específicas, de revelar a nós homens outros conhecimentos, que eles, amparados pela sabedoria divina, possam dar continuidade a esse trabalho, e nós, dando sustentação a eles. Pensemos nos nossos amigos, parentes, nas pessoas que de alguma forma nos conduziram a esta casa, seus problemas, suas dificuldades. Apresentamos essas dificuldades, esses problemas a Deus e pedimos a Ele que ajude-os na solução dessas suas dificuldades. Ilumine as suas mentes para que elas possam ser lúcidas
envolva os seus corações com amor, para que eles possam ser serenos, tranquilos e assim, esperançosos, resignados e com uma vontade cada vez mais firme continuar o trabalho a que se propuseram. Que possa Deus, através dos bons espíritos, visitar os lares onde haja dor e sofrimento, onde haja doença, que leve lá realmente a saúde, saúde física, saúde espiritual. Que as vibrações ou as radiações de amor, de paz, de luz envolva todos os dirigentes terrenos, sejam eles na política, na administração, sejam eles nas ciências, enfim, onde o homem está ali colocado para ajudar a desenvolver outro homem, que a vontade maior do Pai possa iluminá-los cada vez mais, dando-lhes um objetivo maior, que é levar a evolução, o progresso a todos eles. Que possamos estar despertos quando a verdade chegue a nós e possamos multiplicá-las segundo o entendimento que temos. Pois é dado a cada um segundo as suas obras, e aquele que muito foi dado, muito será pedido. Mas aquele que muito multiplicou a favor do semelhante, muito receberá. Que assim seja, graças a Deus. E assim passando aos nossos passes, né? Primeiramente o passe magnético, para aqueles que passou pelo plantão de atendimento tem a papeleta, e posteriormente, né, ao passe espiritual, que é a todos que vêm pela casa pela primeira vez ou que não tenha passado pela assistência espiritual. Assim seja, graças a Deus.